Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Elias foi um exemplo, que ele viveu isso, a crise dele na fé, ao ponto de fugir depois de ser tremendamente usado por Deus e se esconder numa caverna. Cristo está por vir e, no entanto, temos que estarmos unidos todos. Falamos da pessoa que é a principal pessoa no cristianismo, que ele deu a sua vida para poder nos salvar. Não é de hoje que as pressões dos nossos compromissos do dia a dia roubam o nosso tempo. Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super-herói. O programa Desafio está começando mais uma vez. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje o meu abraço apertado vai para as nossas autoridades, para os nossos governantes, os nossos gestores públicos que estão se dedicando e quase fazendo mágicas aí para poder equilibrar as contas e oferecer para a sociedade o melhor que o Estado pode dar. Então, temos que reconhecer também o sacrifício e o empenho dessas pessoas que estão se dedicando a cada dia, buscando fazer o melhor. É fácil criticar, mas precisamos também elogiar. No programa de hoje, no primeiro quadro, trago uma palavra especial sobre um tema muito difícil de ser, trabalhado, conversado, mas necessário: o suicídio. No quadro de variedades, eu tenho um bate-papo com a africana. Ela veio de Maputo, em Moçambique, Maria Helena Benjamin dos Santos. Um bate-papo muito interessante. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Conquistando o Impossível. Esse barulhinho que você está ouvindo, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos. O programa Desafio está começando, nós voltamos em instantes. Estamos fechando o mês de setembro e por que vestir amarelo? Não somente em setembro, mas eu quero vestir amarelo de janeiro a janeiro. Nós precisamos aprender a enfrentar os nossos problemas de frente, os nossos conflitos, e a cor amarela foi escolhida para proteger a vida, para defender a vida, em decorrência do número crescente de pessoas que escolheram dar cabo da própria vida. É um tema difícil falar de suicídio, mas é necessário. Nós sabemos o número de pessoas aproximadamente, não somente em uma cidade aqui do estado do Espírito Santo, mas o próprio Conselho Federal de Medicina desenvolveu uma cartilha, você está vendo a imagem dela aí, e a gente precisa abordar um tema que é difícil e as pessoas estavam se matando fora da igreja, entrou para dentro do santuário de diversas denominações e, por último, agora está chegando também no altar. Líderes religiosos estão colocando um ponto final na sua vida. E tem um texto da Palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 7, os versos 5 e 6, ele diz assim: conflitos externos e temores internos. Deus, porém, consolou-nos com a chegada de Tito. Tem um artigo que está no site da CEPAL, que é Seminário para Pastores e Líderes, escrito por Marcos Quaresma, e você pode conferir, o site está aí no vídeo. E ele fala sobre as causas, o que leva a pessoa a dar cabo da sua vida. E muitas vezes, pela pressão, a angústia aumenta, e aí independe, porque eu também sou pastor, mas eu sou um ser humano, de carne e osso, eu tenho sentimentos, e se eu não vigiar e permitir que as pressões elas cresçam dentro de mim e venham ocupar a minha mente, eu posso ficar doente emocionalmente. E a tristeza, a angústia vai ocupando a mente das pessoas e aos poucos ela vai sendo conduzida para o isolamento
E a última porta antes do suicídio é a depressão. Então nós precisamos, em nome de Jesus, sabe, acordar e enfrentar esse problema de frente. Precisamos ajudar as pessoas e muitas vezes nós achamos que existem super-homens e existem super-mulheres e isso não é verdade. Se existissem, elas não estavam querendo colocar um ponto final na sua dor. A causa mais comum que tem levado as pessoas a cometerem essa atrocidade, deixa eu ler para você parte desse artigo, inclusive de líderes religiosos, é a depressão associada ao esgotamento físico, emocional, traições, baixos salários, problema do desemprego, isolamento por falta de amigos. E aí nós estamos falando, inclusive, de líderes religiosos que estão colocando um ponto final na sua vida. E, sabe, nós, às vezes, estamos precisando, além da presença de Deus, de verdadeiros amigos. Pessoas que vão nos escutar e, às vezes, vão ouvir até as nossas bobagens, mas não vão nos julgar. E, muitas vezes, estamos dentro de um ambiente doentio, religioso, e a gente não tem liberdade de ser quem a gente é. E nós somos pessoas. Elias foi um exemplo, que ele viveu isso, a crise dele na fé, ao ponto de fugir depois de ser tremendamente usado por Deus e se esconder numa caverna. Você não é super-homem, você não é uma super-mulher. Às vezes nós participamos de reuniões e ali na presença de amigos, familiares, e até para querer mostrar para as pessoas que estamos bem, nos colocamos como um verdadeiro ator, sorrindo por fora, mas chorando por dentro. E quando vamos para a nossa casa, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, a dor do peito aumenta, e pela falta, sabe? Não é de Deus, porque Deus está presente sempre. Nós precisamos de ter alguém para dividir esse peso. Então você que está me assistindo agora, eu quero motivar você, eu quero desafiar você a levantar dessa cama, dessa cadeira, sabe? Lava o seu rosto. A Bíblia diz que Davi, o filho dele estava condenado à morte. Um profeta disse que o filho dele ia morrer. E ele se vestiu de pano de saco, ele fez jejum, ele chorou, mas não teve jeito. Depois da morte do filho, ele se levantou. A Bíblia diz que ele lavou o rosto, que ele se perfumou e ele se alimentou. Veja bem, o seu passado, ele não vai mudar por mais que você se esforce. Mas se você mudar no presente hoje a sua maneira de pensar, buscar, sabe, ajuda de Deus, não é autoajuda. É pedir o auxílio de Deus, do Espírito Santo, da palavra, e através de amigos, de pessoas que amam você, de pessoas que você tem liberdade de abrir o seu coração. Na tentativa de querer ajudar, às vezes, o outro, nós nos colocamos como os amigos de Jó. Amigos que chegaram e não conseguiram nem falar, tamanho era o sofrimento de Jó. Mas depois do silêncio, quando abriram a boca, foram infelizes nas palavras e não auxiliaram. Então nós precisamos somar na vida do outro, nós precisamos ajudar as pessoas, sendo motivo de alegria na vida delas. E as pessoas estão se matando, não estão matando os outros, não, elas já estão se matando e não são poucas as pessoas. Então, sabe, vista amarelo de janeiro a janeiro e vamos, sabe, sair desse isolamento, desse quadro depressivo. Busque ajuda em nome de Jesus, sabe? Chegou a hora que você precisa acordar. A morte não é a solução. A vida é a solução. Porque se você tiver vida, você tem alegria, você tem paz, você vai ser bênção na vida da sua família, você vai ser bênção na vida dos seus filhos, bênção na sociedade. Seja uma pessoa útil na vida de outras pessoas. Essa é a nossa proposta, através desse quadro aqui, despertar você para o amor próprio. Então Jesus disse que eu devo amar o próximo como eu me amo. Mas se eu não me amo, como que eu vou amar o outro? Por isso Jesus, sabendo disso, que nós poderíamos correr o risco de em algum momento da nossa vida a gente não se amar, ele disse que eu devo amar o outro como ele, Jesus, lá na cruz,
nos amou. Então, sabe, em primeiro lugar, em nome de Jesus, se ame, busque a ajuda de um profissional, faça atividade física, faça algo que você goste, vá assistir um filme, leia a Bíblia sim, vá orar sim, não perca os cultos da igreja, sabe? Continue sendo esse instrumento de bênção na vida das pessoas, mas pense em você também, olhe para você e faça algo que, sabe, que você vai se sentir realizado. O nosso Deus é um Deus de festa, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver, sabe, você uma pessoa realizada. Davi mesmo diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus satisfaz os desejos do coração e hoje essa palavra é de despertamento, porque nós não podemos continuar respirando morte. Não, quem tem Jesus respira vida, quem tem Jesus tem paz, quem tem Jesus tem consolo do Espírito Santo de Deus. Então, olha, eu te abençoo, você que está em casa agora, em nome de Jesus. Levante a sua cabeça, ame a vida e diga não à morte. Ela é de Moçambique e mora em Maputo. No programa de hoje eu converso com Maria Helena Benjamin dos Santos. Maria Helena, uma alegria receber o programa Desafios. Obrigada, pastor. Prazer é todo meu. Prazer é nosso receber uma africana aqui de Moçambique. Obrigada, pastor. Como está Maputo? Graças a Deus, muita tranquilidade. Houve momentos caóticos, mas agora Deus está pondo a mão, porque levantamos um clamor diante de Deus entre alguns partidos que não estava bem, não se podia atravessar para fora, mas agora, graças a Deus, Deus ouviu o nosso clamor. Então hoje se vive bem em Moçambique, lá em Maputo? Se vive muito bem, pastor. E o que trouxe a nossa Maria Helena de Moçambique para o Brasil? Trouxe a palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o foco do cristianismo, né? Que Ele é que deu a vida para poder mudar esta situação. Ele é o nosso Salvador. A senhora sempre professou a fé em Jesus Cristo? Antes não. Estou há 17 anos como crente. E como era a vida da Maria Helena antes de Cristo? Era uma mulher sem nenhuma direção, uma mulher que não gostava de ouvir outras pessoas, uma mulher que bebia um pouco rebelde, mas chegou o momento de tudo isso passar, conhecer aquela pessoa que me trouxe a salvação, que é a pessoa de Jesus Cristo. E depois de Jesus, você teve a sua vida transformada? Você chegou a ser viciada no álcool? Não tanto, nunca tive vício de álcool. Gostava mais de ir à discoteca, baladas, como se diz aqui, né? Sim, sim. Gostava de ir. Mas vício de bebida não, nunca tive. Então, e o que mudou depois que você entregou sua vida para Jesus? Muitas coisas, porque eu era muito nervosa, eu zangava-me muito, eu não parava em casa, eu era daquelas pessoas que, para mim, fim de semana tinha que gastar tanto dinheiro, aquele orgulho todo, porque fui sempre uma mulher que trabalhei, não é? E não respeitava o próprio meu esposo, porque não tinha a direção de Deus. Cheguei a perder lar, cheguei a ficar muito doente, 1 ano e tal. Foi o motivo que me levou a Cristo. A Cristo, sim. E nesses 17 anos para cá? Tive uma grande experiência com Jesus. Tenho, se calhar, um pequeno testemunho para dar para alguém que continua fora de Cristo. No entanto, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, fiquei doente durante 1 ano e meio. E os médicos não conseguiam detectar o que era, não é? Mas, no entanto, permaneci no Senhor, continuei a Depois de Deus. convertida, você teve um problema de saúde? Tive. E mesmo se você permaneceu Permaneci. Cheguei a perder a vida.
cheguei a perder a vida e deixaram-me ali num canto, no corredor, a pensar que pronto, já não tinha mais vida, não tinha mais fôlego, né? E apareceu alguém, eu acredito que foi o anjo Gabriel que disse: aquela pessoa ainda tem muito por dar para anunciar a boa nova, a palavra de Deus. Então ainda não chegou o momento dela ir embora. E aquela pessoa destapou o lençol porque estava coberto todo o corpo. Então você atribui que a sua cura foi algo divino. Foi. E quantos anos tem que você teve essa experiência de cura? Mais ou menos uns 5 anos. E nunca mais você sentiu nada? Nunca mais, graças a Deus. E por que você falou que está no Brasil por causa da palavra de Deus? Por uma troca de experiência, para vir, continua anunciando a palavra de Jesus Cristo, anunciando que Cristo está por vir e, no entanto, temos que estarmos unidos todos. Falamos da pessoa que é a principal pessoa no cristianismo, que Ele deu a sua vida para poder nos salvar. Qual a importância, Maria Helena, do nosso telespectador se atentar para o que você acabou de afirmar agora sobre a volta de Jesus? Para as pessoas que estão a assistir agora, neste preciso momento, eu gostaria de dizer que já não há mais tempo. E eu costumo dizer, mesmo aqui no Brasil, para as igrejas que eu já visitei, que nós é que estamos a retardar a vinda de Jesus, porque muitas pessoas têm receio de falar da palavra, a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que traz a salvação das pessoas. Então, já não há mais tempo, nós temos que anunciar esta palavra para aquelas pessoas que estão fora, que ainda não conhecem, que ainda estão na bebedice, que estão ainda nos assaltos. É o momento agora de se entregar, porque Jesus está prestes a chegar. E o que ela precisa fazer agora para receber este Jesus e ter a certeza da salvação? É falar de Jesus, que Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. Basta ela querer, agora em casa, assumir o compromisso. Basta crer apenas. A vida vai mudar. E o bacana, Maria Helena, que a gente vê que o mesmo Jesus que nós pregamos aqui, vocês estão pregando lá em Moçambique, você veio de lá e está aqui trazendo a mesma palavra de fé para nós. É verdade, pastor. Estou trazendo a mesma palavra de fé, dizendo que agora é o momento de nos unirmos, Brasil, todo mundo, falarmos da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida para poder salvar a todos nós. Então, para as pessoas que estão escutando neste preciso momento, já não há mais tempo, eu gosto de repetir sempre isso, né? Porque devemos nos entregar para que Jesus, quando chegar, encontre a sua igreja salva. É o momento exato agora de fazermos intercâmbio, né? E para quem quiser ir para Moçambique, missionário, tem um número, no entanto, vou deixar o número de telefone na pessoa do pastor Marcelo, a pessoa que me trouxe para aqui. Nós estamos recebendo vários missionários da Nigéria, do Brasil, de qualquer parte do mundo. O telefone de contato já está no vídeo. Obrigada. Para maiores informações. Obrigada, tá bom? pastor. Maria Helena Benjamin dos Santos, quero agradecer por ter atendido o nosso convite. Um privilégio recebê-la aqui, uma africana de Moçambique. Obrigada, que pastor. Deus te abençoe e leve o nosso abraço para toda a África. Obrigada, Deus pastor. te abençoe, viu? Obrigada, pastor. Prazer foi todo meu. Prazer é meu. Deus Obrigada, abençoe. Para você que está em casa, hoje esse bate-papo informal, mas a gente vê a unidade e a idoneidade daquilo que está escrito na Bíblia. O mesmo Jesus que é pregado aqui, é pregado em todo o mundo. Isso não faz a diferença para você que está nos assistindo? Dê atenção, Jesus está voltando. A escolha, ela continua sendo sua, querer ou não abrir o coração e entregar a sua vida para Jesus. Desafios, volta já. Olá, eu gostaria de falar com você sobre o tema descanso. E para tanto, eu gostaria de ler um trecho aqui na Palavra de Deus, que
está registrado em Marcos, capítulo de número 6, versículo de número 31. Palavras de Jesus. E ele lhes disse: acompanhai-me a um lugar deserto e descansai um pouco. Olha que coisa interessante. A Bíblia nos fala que Jesus e os discípulos passavam tempo grande orando pelas pessoas, orientando as pessoas, ajudando as pessoas, e com certeza isso os cansava. Algo semelhante a mim e você. Não é de hoje que as pressões dos nossos compromissos do dia a dia roubam o nosso tempo, tira o nosso tempo. Hoje em dia, nós já não temos tempo para praticamente mais nada. Jesus percebeu esse mal no meio dos seus liderados, dos seus discípulos, e chamou-os de uma forma assim muito apropriada e correta. Os afastou daquela correria do dia a dia. Para quê? Para que eles pudessem ter um período de exemplo, um período de descanso. Que exemplo abençoado Jesus Cristo nos deixou. Não é à toa que a Bíblia nos diz, lá no Velho Testamento, logo no início no livro de Gênesis, na criação do mundo, que Deus trabalhou, fez, edificou, criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Veja bem, Deus falando lá no Velho Testamento, Jesus Cristo ratificando no Novo Testamento, que descanso é uma coisa saudável, é uma coisa abençoada, é uma coisa sagrada. Se você tem trabalhado demais, se você não tem tempo nem sequer para descansar, para a sua família, tempo para repousar, acredite, de repente você descobriu algo que Deus ainda não descobriu, que você pode trabalhar sem descanso. As coisas não funcionam assim. Deus e Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso. Há momento em que o próprio corpo, que a própria alma precisa de descanso. Sabe por quê? Se não pararmos, de quando em quando, o corpo sentirá os efeitos dessa negligência. Pense nisso. Planeje um tempo para descansar você. Planeje um tempo para descansar com a sua família. Planeje um tempo para ficar a sós, você e Deus. Certamente isso agrada ao Senhor e lhe fará bem. O meu desejo é que Deus possa abençoar grandemente o seu descanso do dia a dia. Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. Um convite especial para você, sua família e os seus amigos. Acontecerá na IAD Desafios o Congresso do Conhecimento nos dias 7 e 8 de outubro. Você não pode ficar de fora. O nosso preletor é o engenheiro agrônomo, pós-graduado em engenharia sanitária e ambiental. Estudioso e pesquisador, estudou rios, bacias hidrográficas de 54 nações em todos os continentes. Ele vai falar sobre a ciência e a Bíblia. Então não fique de fora, nos dias 7 e 8 de outubro, na IAD Desafios, o nosso Congresso do Conhecimento. Você não pode ficar de fora. A nossa igreja fica na Ilha de Santa Maria, atrás da antiga sede da Citroën, e o telefone está no vídeo para maiores informações. Olá, povo de Deus, a paz para todos. Meu nome é Gustavo e eu sou aqui de Cariacica. Eu vou falar bem rápido, porque é só um minutinho, né? Irmãos, o que Deus tem feito na minha vida é sobrenatural. Ele me livrou de cada coisa, irmãos, que eu levaria dias para contar para vocês. Mas um deles foi um livramento de morte que eu tive tão grande, a qual eu tomei um tiro dentro de um baile funk no peito. Não veio nada acontecer comigo. Quando eu falo nada, irmão, é nada mesmo. Deus me livrou poderosamente. E hoje eu vivo na presença dele. Eu não largo ele por nada, irmãos. Hoje eu vivo uma vida de oração. Hoje eu vivo uma vida de santidade. E graças a Deus, a graça dele me alcançou. Como diz lá em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus, ela me alcançou. E hoje eu só vivo para ele. Obrigado a todos aqueles que acreditaram em mim. Fiquem na paz.
Agora eu gostaria que você parasse um minutinho e prestasse bastante atenção. Você deve estar se perguntando, Eli, o que você está fazendo com esse celular na mão? Eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de contar a sua história aqui no programa Desafios? Grave um vídeo, olha só, com o celular deitado nesta posição para o número 99922-4499. O telefone está no vídeo. Mas nessa posição, um vídeo de 1 minuto contando a sua história, o seu testemunho, sabe o que Deus fez. Mas preste atenção, você vai gravar um vídeo de 1 minuto com o celular deitado e vai enviar para o nosso número de WhatsApp, 99922-4499. Nós vamos colocar a sua história no ar aqui no programa Desafios. Deus quer te dar asas para voar. Conquistando o Impossível é o videoclipe que nós escolhemos com muito carinho para você. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver? Você pode até tocar o céu. Se o quê? Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos, inclusive no final de semana, assistindo outros programas para abençoar a sua família. Até lá! Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água.